Rapaziada, seja bem-vindo à Arena Imperativa e bora lá dar uma surfada no hype da Copa do Mundo. Vamos falar do primeiro jogo que tá aparecendo aqui no GE pra mim, que é o jogo entre Alemanha e Paraguai. Os gols, eu vou lendo aqui pelo GE, ó. Gol pelo alto. O Paraguai se defendeu e conseguiu fazer o seu gol em uma das 3 finalizações que teve no primeiro tempo. Depois de a Alemanha passar boa parte dos 50 minutos iniciais trocando passes no campo ofensivo, tanto que teve 62% de posse de bola contra 25% dos adversários, a seleção paraguaia abriu o placar aos 41 minutos, aproveitando a sobra de uma tirada de soco de Manuel Neuer. O Paraguai trabalhou a bola pelo lado direito, Almiron fez o passe e Garladza cruzou para a área e Encísio completou de cabeça para o fundo da rede. Na sequência, a Alemanha terminou o primeiro tempo como começou, trocando passe no ataque e posicionando com o sistema defensivo paraguaio, dando conta do recado. Empate de cabeça. A Alemanha continuou pressionando os paraguaios e conseguiu o empate logo aos 8 minutos. Florian Wirtz recebeu pelo lado esquerdo, puxou para a direita, cruzou para a área e Havertz resvalou de cabeça na bola, de costas para a marcação de Canali e mandou para o fundo da rede. Os alemães continuaram tentando mais posse de bola, trocando passes no ataque e tentando a virada. O sistema defensivo paraguaio funcionou e Gil garantiu um empate no tempo regulamentar. Prorrogação com um gol anulado. O Paraguai arrastou a partida para a prorrogação e, diante pressão adversária, levou um gol aos 11 minutos do tempo inicial. Jonathan Tah subiu mais alto do que a zaga paraguaia e marcou de cabeça. Porém, por recomendação do VAR, o árbitro Jalal Jayed revisou o lance e anulou o gol por ver falta de Anton bloqueando passagem de Gil dentro da área nos últimos minutos do primeiro tempo. E em toda a segunda etapa, o Paraguai se manteve bem postado defensivamente e na raça garantiu o empate. Agora, indo para as cobranças de pênalti, a gente vai falar quem fez os gols de pênalti. E o Paraguai ele fez uma vitória bem histórica, porque ganhar de uma Alemanha não é fácil, ainda mais em Copa do Mundo, falando que é uma seleção tetracampeão, fica até difícil, né? Mas a Alemanha não vem muito bem nos últimos tempos. Ela vem enfrentando eliminações. Vem enfrentando eliminações precoces. Em 2018 caiu na fase de grupos, como em 2022 também caiu na fase de grupos. E o herói paraguaio, que foi o goleiro Gil, foi muito bem nos pênaltis, porque eu acho que para um goleiro assim, não tão novo, mas para enfrentar uma Alemanha, tipo, você tem de um lado o Gil, que eu não vou falar que é um péssimo goleiro, mas não conhecia, e do outro lado a gente tem o Neuer, que é campeão de Champions, campeão de Copa, campeão de tudo. O primeiro pênalti, ele foi batido por Kai Havertz, que foi o autor do gol alemão durante a partida. Havertz cobra no lado esquerdo do goleiro paraguaio e Gil pula para fazer a defesa. Aí Maurício, o jogador brasileiro que se naturalizou paraguaio, o jogador do Palmeiras, converte o primeiro pênalti para o Paraguai. Aí Joshua Kimmich, ele bateu no lado esquerdo e Gil pula para o lado direito. Então o goleiro nem apareceu na foto do gol. Aí a gente vai para a segunda cobrança do Paraguai com mais um palmeirense, o Gustavo Gomes.
Gustavo Gomes desloca Neuer e mantém o Paraguai em vantagem. Aí Musiala faz o 3-2 para a Alemanha. Ele bate no lado certo. Gil chega a tocar nela, mas ele chutou muito no canto da rede. Aí Garlaza, que fez o gol, não, que deu assistência pro gol do Paraguai, converteu. Aí Voltmad errou o pênalti para a Alemanha. Todo mundo pensou assim: Paraguai classificado, porque tava 4-2. Tava 4-2, não, tava 4-3. Aí o Voltmad perde, todo mundo pensa assim: tá classificado? Já era. Desculpa por alguns erros, tô gravando pelas primeiras vezes. Aí vem o Sanabria. O Sanabria, ele perde a chance da classificação. Aí vai pra bola o Amiri. Ele converte a cobrança, mas ainda o Paraguai ainda tinha chance de fazer com o Balbuena, jogador ex-Corinthians. Mas o Neuer defende uma bela defesa. Aí o Jonathan Tah, que fez o gol na prorrogação e foi anulado por uma falta, ele vai pra bola e isola a bola pra cima do gol. E aí o Canali, ele chuta a bola com uma frieza que faz a classificação do Paraguai, que a gente fica... Os brasileiros ficam até felizes da Alemanha ter caído, mas para os alemães é triste. Aí agora vamos falar do segundo jogo, que foi em Nova Jersey, dia 30/6, terça-feira, às 6 horas da noite, entre França e Suécia. Pressão francesa. Primeiro tempo de partida, ele foi domínio francês desde os primeiros minutos. A equipe comandada por Deschamps teve mais posse de bola e buscou encontrar o espaço no campo de ataque aos 15 minutos. Digne arriscou o chute de fora da área, mas o goleiro fez a defesa tranquila. Logo em seguida, Mbappé tentou a bola rasteira de fora da área. Zetson apareceu novamente aos 19 minutos. Mbappé recebeu um lançamento rasteiro de Olise, carregou a bola cara a cara com o goleiro, mandou pro gol, mas o árbitro marcou o impedimento do atacante no lance próprio. O atacante ainda mandou uma bola na trave aos 31 minutos, enquanto Olise pegou no voleio e mandou outra na trave. Quase um golaço. A França chegava bastante e não conseguiu abrir o placar, o que mudou aos 44 minutos. Na cobrança de escanteio rápida de Dembélé em Olise, em que Olise recebeu de volta, trocou para Mbappé dentro da área, corta dois marcadores e bate pro gol para abrir o placar, que foi um belo de um golaço que o Gyökeres ficou olhando para a bola entrar. França amplia e avança. A etapa final começou com a primeira equipe. A equipe da França pressionava o time da Suécia. Logo aos 4 minutos, Tchouaméni arriscou um chute de fora da área e marcou por cima do gol. E mandou por cima do gol. Aos 7, Olise deu um belo passe para Barcola, que já dentro da grande área chutou para o gol e ampliou o placar. Apesar das vantagens, os comandados de Deschamps seguiram pressionando. Koundé e Olise tiveram oportunidades, mas pararam no goleiro Zetson. Com 28 minutos, Olise deu um belo passe para Mbappé, que apareceu pelo lado esquerdo, já dentro da grande área, e bateu para o gol. Ampliar. Doué, que entrou no segundo tempo, ainda desperdiçou um chute de frente para o gol, mas não fez falta para a França, que avançou na Copa do Mundo. Bom, a França jogou muito, humilhou a Suécia. E agora vamos falar do primeiro jogo dessa fase
de 16 avos, que foi no dia 28/6, num domingo, às 4 horas da tarde, entre África do Sul e Canadá. O Canadá se classificou neste domingo para as oitavas de finais da Copa do Mundo. Pela primeira vez, a seleção de Jesse Marsh venceu a África do Sul por 1-0 no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. Eustáquio fez o único gol da partida aos 45 minutos do segundo tempo. Os anfitriões iam enfrentar na próxima fase o vencedor de Holanda e Marrocos, que vai ser o Marrocos. A gente já vai falar do gol do jogo da Holanda. Aí tivemos o jogo entre Holanda e Marrocos. Um jogo que também foi para os pênaltis. Eu assisti esse jogo. Em um jogo de viradas, muitas emoções, Marrocos eliminou a Holanda nos pênaltis por 3-2, depois de um empate de 1-1 no tempo normal do jogo disputado na madrugada da segunda para a terça-feira em Monterrey, no México. Pela segunda fase da Copa do Mundo, o resultado colocou a seleção marroquina nas oitavas de finais para enfrentar o Canadá. A Holanda abriu o placar com Gakpo após uma semana triste para o atacante que perdeu o filho ainda em gestação, mas viu o Marrocos empatar com Diop depois de uma prorrogação morna. Na disputa de pênaltis, voltou a dar emoção ao jogo. De virada, Saibari colocou a seleção marroquina na próxima fase do Mundial. Kuipers e Weghorst fizeram para a Holanda nas penalidades, mas Kluivert, Timber e Smallville perderam pelo Marrocos. E os gols de Rahimi, Italbi e Saibari, El Ainoui e Hakimi desperdiçaram desperdiçaram suas cobranças. Então esse foi o jogo. Foi um jogo marcado pelo Gakpo, que perdeu o filho recentemente e infelizmente foi eliminado da Copa do Mundo. E aí a gente vai aqui no GE, mostra o jogo de Portugal e Croácia, 8 horas da noite, que ainda não rolou, porque esse vídeo está sendo gravado às 3h18 da tarde. Daqui a pouco vai começar Espanha e Áustria. Então deixa nos comentários aí quem vocês acham que vai ganhar, ou se você assistiu esse jogo mais tarde, deixa quem ganhou nos comentários. Aí tivemos a partida de ontem, dia 1/7, entre Bósnia e Estados Unidos. O jogo foi às 9 horas da noite. Gol do USA. Uma das anfitriãs da Copa do Mundo seguem no Mundial em um jogo onde foram superiores durante a maior parte do tempo, mesmo após a expulsão do atacante Balogun. Aos 18 minutos do segundo tempo, os norte-americanos venceram a Bósnia por 2-0 com um gol em cada etapa da partida, antes do cartão vermelho de Balogun, abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, já com um jogador a menos, os Estados Unidos ampliaram com Tillman em uma cobrança de falta, festa norte-americana em casa. Gente, aí a gente teve um jogo que também foi ontem, 5 horas da tarde, que foi um jogaço que eu assisti, eu vi os gols de perto. Gente, eu posso afirmar, foi um jogaço que foi Bélgica e Senegal.
Virada épica. Bélgica se classificou para as oitavas de finais da Copa do Mundo ao bater Senegal com uma virada incrível por 3-2 nesta quarta-feira em Seattle. A seleção africana foi superior tecnicamente por boa parte do jogo, abriu 2-0 com Sarr e Diarra e se encaminhava para a vitória até os 40 minutos do segundo tempo, até que Lukaku descontou em uma jogada aérea. 3 minutos depois, Tielemans empatou, levando o jogo à prorrogação, e no finzinho do tempo adicional, o árbitro marcou pênalti a favor da seleção belga e Tielemans converteu para assegurar a Bélgica na próxima fase. A Bélgica que vai pegar os Estados Unidos na próxima fase. Gente, aí a gente teve o jogo do nosso Brasil, que foi em Houston, no dia 29/6, uma segunda-feira, às 2 horas da tarde. Vamos ver como que foi o jogo do Brasil, que foi bem emocionante. Resumão: teve susto, teve muito drama e teve alívio. Nesta segunda-feira em Houston, o enorme alívio aos 49 minutos do segundo tempo de Gabriel Martinelli recebeu de Bruno Guimarães Dendar e virou. O Brasil venceu o Japão por 2-1, gols de Casemiro e Martinelli, e Sano abrindo o placar da primeira etapa, e o Brasil avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Que sufoco! A seleção virou o jogo para cima do Japão, avança em busca do sonho do hexacampeonato. Gabriel Martinelli, que entrou no segundo tempo, fez o gol decisivo nos minutos finais da partida. Aí a gente teve o jogo da Noruega contra a Costa do Marfim, que é o próximo adversário do Brasil na próxima fase. O Brasil não vai ter caminho difícil, porque se passar da Noruega, pega a Inglaterra, se passar da Inglaterra, pega a Argentina, e se passar da Argentina, pega a França na final. Esse é o possível caminho do Brasil. Resumão: Noruega venceu a Costa do Marfim por 2-1 nesta terça-feira em Dallas, nos Estados Unidos, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção norueguesa agora enfrentará o Brasil. Os gols da vitória foram marcados por Nusa no primeiro tempo e Haaland no segundo. Diallo chegou a empatar na etapa final, mas o gigante do Manchester City apareceu nos minutos finais para garantir a vitória nórdica. Então, vai ser jogo difícil. A gente vai falar também das artilharias, como que tá. Agora, o penúltimo jogo do vídeo é o jogo entre o México e o Equador. Aconteceu no dia 30, numa terça-feira, às 10 horas da noite. México segue firme e forte na disputa da Copa do Mundo de 2026. Na madrugada desta terça-feira para quarta-feira, impulsionados pelos mais de 80 mil torcedores presentes no Estádio Azteca, os anfitriões tiveram um início de jogo praticamente perfeito, não tomaram conhecimento do Equador e venceram por 2-0 com gols de Quiñones e Raúl Jiménez. Daí diante, os mexicanos alteraram o plano tático, deram bola para o adversário e administraram o resultado até o apito final. Agora, para o último jogo do vídeo, a gente vai falar da partida entre Congo e Inglaterra. Mas antes, a gente vai dar só uma passada rápida pelos jogos que vão acontecer. No dia 3/7, amanhã, às 7 horas da noite, vai ter Argentina e Cabo Verde. Vamos torcer pro Cabo Verde e pro Vozinha. No mesmo dia, amanhã, a gente tem Austrália e Egito. Amanhã também a gente tem, quer dizer, hoje, à meia-noite, a gente tem Suíça e Argélia. Aí amanhã também a gente tem Colômbia e Gana. Hoje a gente tem o jogo da Espanha e da Áustria e Portugal e Croácia, que vai ser um jogaço esse de Portugal e Croácia, que vai ser, de um lado, CR7 em final de carreira e Modric também em final de carreira na última Copa do Mundo dos dois.
Qualquer um dos resultados vai ser um jogaço. Ontem tivemos a partida pela 1h da tarde em Atlanta entre Inglaterra e Congo, com uma atuação brilhante de Harry Kane. Com emoção, a Inglaterra sofreu, mas eliminou a República Democrática do Congo por 2-1 na segunda fase da Copa do Mundo, nesta quarta-feira em Atlanta, nos Estados Unidos. Os congoleses surpreenderam e marcaram logo no início com Sipenga, e os ingleses tiveram dificuldade, mas Harry Kane garantiu a virada com 2 gols no segundo tempo. No domínio, o time de Thomas Tuchel terá pela frente o México dentro do Azteca nas oitavas de finais. Quem passar pega o vencedor de Brasil e Noruega. Então, só para finalizar o vídeo, a gente vai passar como que tá a artilharia da Copa do Mundo. Pelo menos o top 5. Não, o top 5 não, porque o top 5 tem muita gente. Então a gente vai falar só os 4 primeiros artilheiros da Copa. No topo da artilharia, a gente tem Mbappé e Messi com 6 gols. Em segundo lugar, a gente tem Haaland e Harry Kane. E em terceiro, a gente tem Vini Júnior, Dembélé e Ismaila Sarr. Em quarto, a gente tem Quiones e Balogun e Saibari, que ainda estão na Copa. Então é isso, rapaziada. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário. Se aparecer o botão de hypar o vídeo, hypa o vídeo. E até o próximo vídeo. E deixa sugestões também pra gente fazer vídeo aqui pro canal. Um beijo, um abraço e fui!